Estamos no ar com o programa Vitalidade. Nossa conversa de hoje é sobre o Dezembro Vermelho, mês de prevenção ao vírus do HIV e a AIDS. O primeiro dia do mês é marcado mundialmente por esta luta. E para falar então mais sobre esse assunto, recebemos hoje aqui nos estúdios da TV Câmara o biomédico, patologista clínico e virologista, mestre Leandro da Silva. Ele também é professor e coordenador do curso de Biomedicina do Centro Universitário Uniavan, em Santa Catarina, e representante do Brasil da Biosure, Reino Unido, UK, empresa que desenvolve e comercializa testes rápidos para HIV, AIDS, Covid-19, dentre outros. Leandro, então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Vitalidade. Muito obrigado, Tati. É sempre um prazer estar com vocês aqui no programa. Para começar o programa, então, Leandro, você apresentou a sua dissertação de mestrado nesse ano de 2020. É mestre, então, parabéns. Obrigado. Sobre esse tema que envolve o Dezembro Vermelho, né? O assunto era tratamento antirretroviral do paciente HIV/AIDS, variáveis que influenciam a adesão. Conta para nós um pouco mais, então, sobre essa tua pesquisa e a que conclusões você chegou. Isso mesmo, Tati. Eu defendi essa dissertação. Na verdade, na época da graduação, eu já vinha trabalhando com o vírus do HIV em projetos, né? Posteriormente, no meu TCC, eu trabalhei com o vírus do HIV. Quando eu entrei no mestrado, o meu projeto se voltou para essa área que já era a minha área de conhecimento e de desenvolvimento. Então, quando a gente faz o projeto do mestrado, o que a gente mais tem por objetivo é trazer respostas à sociedade do que está acontecendo sobre aquele assunto, né? A minha preocupação foi justamente trazer resultados e respostas para a nossa região aqui do Rio Grande do Sul, né? A região onde o nosso programa de hoje está situado, onde a Fevale, onde eu fiz o meu mestrado em virologia está, e era justamente buscar entender o comportamento das variáveis que influenciavam a adesão dos portadores do vírus do HIV aqui na região de Novo Hamburgo, bem como na região metropolitana de Porto Alegre, né? Tudo isso porque à medida que eu fui estudando um pouco mais sobre o vírus, observei que os índices de detecção do HIV no Rio Grande do Sul eram extremamente altos. Sobretudo, à medida que eu fui pesquisando, eu acabei por observar nos estudos científicos já existentes e boletins epidemiológicos que, nos últimos anos, a região metropolitana de Porto Alegre, se nós levarmos em conta as cidades com mais de 100 mil habitantes do Brasil, né, nós pegarmos um ranking de 100 cidades, aqui a região metropolitana e o Rio Grande do Sul sempre estava com 10, 12, 15 cidades nos últimos estudos. Dentre elas, as grande Porto Alegre, né? Novo Hamburgo, Viamão, Cachoeirinha, Canoas, e isso trouxe uma preocupação. Então, o meu estudo durante os 2 anos foi fazer um recorte das variáveis que influenciavam a adesão do conhecimento epidemiológico de Novo Hamburgo, né? Para fazer um contraponto, eu elegi uma segunda cidade que foi Viamão, muito próxima em número de população e próxima também a número de infectados, que eu pudesse gerar uma comparação, né, dessas variáveis. O que levava o indivíduo, após ser diagnosticado, a aderir ao seu tratamento, né? E o mais importante, esse meu trabalho, ele, basicamente, nós desenhamos o estudo dele com o objetivo de um tripé, que era olhar as variáveis da adesão sob o ponto de vista do indivíduo que adere ao tratamento, a ele, que é o infectado, a variável da contribuição dos profissionais de saúde que atendem esse infectado, né, bem como a própria adesão ao medicamento, né, porque nós, ao longo do tempo, tivemos grandes mudanças, né, no sistema medicamentoso e de tratamento
através da TARP do paciente infectado pelo HIV. Então, os meus achados acabaram contribuindo para demonstrar bem essas variáveis de adesão mesmo. E aí, assim, eu posso pontuar várias delas, né? Desde a dificuldade de aderir ao próprio tratamento, porque o meu recorte de estudo foi um recorte de 2 anos, de 2015, de início de 2015 ao final de 2017, e lá eu pude pegar pacientes que já vinham com seu diagnóstico há muito tempo e já faziam uma adesão medicamentosa nos esquemas terapêuticos antigos, onde se tomava 3, 4, 5, 10 pílulas por dia, né? E isso gerava desconforto, efeitos colaterais, e com isso essa variável de adesão fazia com que muitos deles abandonassem o tratamento, assim como eu pude pegar ali aquela virada em 2015, onde o Brasil introduziu o 3 em 1, que era um comprimido único, né, que é o lamivudina, tenofovir e efavirenz, facilitando a ingesta, ou seja, a adesão desse paciente ao tratamento. Então, dentro das variáveis de medicação, eu vi a recuperação imunológica. Então, através dos exames laboratoriais, eu percebia se a ingesta estava sendo realizada adequadamente, né? E se a recuperação imunológica daquele paciente estava ocorrendo, para ver se essa variável influenciava ou não, para ver se os efeitos colaterais influenciavam em ele aderir ao tratamento ou não e a sua recuperação imunológica, né? Só que foi um trabalho bastante extenso, assim, que eu acabei monitorando 678 pacientes positivos de HIV, né? 370 aqui no município de Novo Hamburgo e o restante dos 290 em Viamão, né? Então, eu pude de perto, durante 2 anos, acompanhar eles, consultas, exames, ingesta de medicamento, né? E o que a gente acaba, muitas vezes, tendo nessas variáveis de adesão? Muitos indivíduos se são portadores, que se detecta o vírus, ele entra em tratamento, muitas vezes ele retira a medicação, que é uma medicação que é para 30 dias, mas quando a gente vai monitorar ele, a gente vê que ele não faz a ingesta correta da medicação. Por quê? Porque não há uma recuperação imunológica, né? Ou porque nos meses subsequentes ele não vem retirar a medicação. Essa é uma variável importante. As demais variáveis que eu avaliei, o perfil, por exemplo, socioeconômico, né, desse paciente, quanto impacta ele no seu tratamento, em aderir ao tratamento ou não. Então, a gente vê que a classe social, os recursos orçamentários daquele indivíduo impactam, sim, na influência da adesão dele, né? Porque muitas vezes esse paciente, ele não tem nem mesmo como se locomover, apesar que nos municípios, de certa forma, existem leis específicas municipais que amparam esse indivíduo a ter a gratuidade do ônibus, por exemplo, do circular, para que ele possa retirar essa medicação. Mas para tu teres uma ideia, eu acabei, no caso de Novo Hamburgo, tendo um total de 17% da minha amostra que são pacientes que moram em outros municípios, cidades satélites, e que retiram a medicação aqui. Só que o que acontece? Essa lei, por exemplo, de mobilidade, para que o portador possa retirar sua medicação e continuar em adesão, é para o município de Novo Hamburgo. Não existe uma lei intermunicipal. Então, se essa pessoa é de fora e ela não tem um recurso financeiro adequado, muitas vezes um mês ela vem e retira, outro mês ela não retira a medicação. E essa não adesão de retirar a medicação e não ingerir o medicamento pode levar a uma mutação do vírus, uma resistência viral no indivíduo, né, gerando, inclusive, uma necessidade de troca terapêutica, né? Outra variável que eu avaliei também é a escolaridade, por exemplo, desses indivíduos, né? Se a escolaridade deles influenciava ou não na adesão ao tratamento. Então, foram várias variáveis. Aqui eu estou te pontuando 3, né, que eu considero bem importantes do próprio indivíduo, né? Aí, se eu for falar ainda do indivíduo, eu poderia falar das consultas,
né? Hoje, o que nós consideramos adesão ao tratamento, né? A Organização Mundial de Saúde, bem como o Ministério da Saúde do Brasil, eles seguem o conceito que adesão ao tratamento não é simplesmente a ingesta do medicamento, né? Que é uma visão antiga que nós tínhamos. O indivíduo está tomando medicamento, se ele está em adesão, ok. Não. Hoje a adesão, e por isso o estudo das variáveis, a adesão significa esse indivíduo, sim, tomar a medicação, sim, retirar a medicação, ir às consultas com o infectologista, com o enfermeiro, com o nutricionista, com o psicólogo. Isso é adesão, né? E, sobretudo, fazer regularmente, como pega os protocolos clínicos que a gente segue, né, dentro da virologia e da infectologia, para que esse paciente, então, faça seus exames periódicos. Tanto os exames de rotina, né, são aqueles mais simples, que aí a população conhece, hemograma, triglicerídeos, de glicemia, né, entre outros, como aqueles específicos, por exemplo, o de carga viral, aquele que monitora a quantidade de vírus naquele indivíduo que está em tratamento. Então, eu fiz toda essa análise de variabilidade. Aí, assim, para concluir, né, porque senão a gente acaba alongando, porque eu teria muito para falar sobre isso, mas para concluir, eu posso te dizer que há um impacto muito grande de não adesão do indivíduo nesse sentido, ou uma adesão inadequada desse indivíduo quando a gente cria critérios a dizer se ele está em adesão, não adesão ou em abandono de tratamento, né? Então, a gente tem um índice muito alto de abandono e de irregularidade, né? E grande parte disso se deve ao próprio indivíduo, né? Claro, quando eu olho a outra ponta do meu estudo, que é os profissionais de saúde que os atende, a gente acha algumas brechas ali que poderiam ser melhoradas, né? Mas a gente ainda percebe que a maior variável que influencia a adesão é o próprio indivíduo e o seu comportamento. Leandro, os medicamentos, eles são financiados pelo Sistema Único de Saúde, correto? Correto. Uhum. Desde, Tati, para tu teres uma forma de entender um pouquinho da história, né? Apesar do Brasil ser um país de terceiro mundo, nós fomos o primeiro, lá em 1996, a distribuir gratuitamente o medicamento portador de HIV que se habilitasse a fazer o tratamento, né? Ele poderia dizer que queria ou não fazer o tratamento, mas desde 96 o SUS já preconiza o tratamento gratuito para ele, doando essa medicação, né? Claro que evoluiu muito, né? Hoje a gente está num sistema que nós temos mais ou menos 25 fármacos distribuídos no Sistema Único de Saúde para portadores de HIV, e aí o esquema terapêutico depende da condição imunológica desse indivíduo, mas a gente tem esse amparo, né? Agora, é válido, assim, fazer um parêntese, né, que foi algo que me assustou quando eu estava fazendo minha pesquisa, e na mídia saiu que muito provável teria suspensa a distribuição gratuita desse medicamento pelo SUS. E aí um ponto de interrogação. Se as políticas de saúde pública resolverem, né, junto com o governo, suspender, nós vamos ter um grande problema e um aumento do índice de infecção. Isso é certo, né? Então, nós temos que lutar pela essa gratuidade, pela continuidade e que esses pacientes continuem no SUS. Eu sempre dou um exemplo sobre medicação, que tu está me perguntando. Houve um tempo ali em 2018, por ali, eu estava dentro do sistema de atendimento especializado, atendendo pacientes e desenvolvendo minha pesquisa, e faltaram insumos para medicação, e a gente teve que fracionar medicamento. Então, aquele paciente que estava recebendo 30 comprimidos naquela época, naquele tempo, começou a receber 7 comprimidos para a semana. Aí tu imagina que na semana seguinte, aquele indivíduo que já não tinha recursos não voltava para buscar a sua medicação. E isso faz com que o indivíduo não tenha adesão.
Esse é só um exemplo que eu estou te dando para dizer que imagina se o SUS parar de dar gratuito para 30 dias. Esse indivíduo ele não vai ter dinheiro a sustentar o seu tratamento, que é um tratamento extremamente caro. Leandro, falando um pouco dos índices, tu tem alguns dados do número de infectados e que buscam tratamentos no Brasil ou no Rio Grande do Sul, ou mesmo nessa nossa região aqui de Novo Hamburgo e região metropolitana? Sim, 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 Tati. Eu contextualizei toda a minha pesquisa em parâmetros epidemiológicos, né? Então, eu usei lá e hoje eu te trago os números atuais do boletim epidemiológico que saiu nessa primeira semana de dezembro, para te trazer um pouco do retrato e também para quem nos assiste, um pouco do retrato da realidade do Brasil atualmente. Né? Então, se nós pegarmos, Tati, o vírus do HIV, ele foi um vírus que foi descoberto lá na década de 80, né? Então, de 80 até agora, 2020, faz 40 anos. Então, se nós pegarmos os sistemas de monitoramento aqui no Brasil, aqueles indivíduos que nós conhecemos, tá? São diagnosticados para o vírus do HIV e que estão nos sistemas, hoje nós temos 1.011.617 indivíduos. No Brasil? No Brasil. Só nesse ano de 2020, em meio à pandemia, nós tivemos 37.308 infectados. Nós conhecemos, porque eles foram no Sistema Único de Saúde, se testaram e entraram para o sistema de tratamento. Né? Mas, anos atrás, e até 2019, nós vínhamos numa crescente ainda maior. A média de detecção anual era em torno de 40 mil indivíduos por ano. Né? Então, era bastante alto. E, com isso, eu quero te dizer assim, olha, os índices de mortalidade, né? Por exemplo, no Brasil, o índice de mortalidade ele fica em torno de 4,1. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma peculiaridade. Para cada 100 mil habitantes infectados, nós temos 7,8 de mortalidade. Maior. Né? Quando a gente vai para a capital, Porto Alegre, para tu teres uma ideia, para cada 100 mil habitantes, a gente contabiliza 23 esse índice. Então, o Rio Grande do Sul tem umas peculiaridades e ele está despontando sempre à frente no ranking. Né? Negativamente, né? Isso falando de Brasil. Agora, me perguntou sobre o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul hoje, Tati, nós temos em torno de 95 mil portadores do HIV conhecidos, né? Então, isso é o que eu conheço de portadores. Desses portadores, 60 mil aproximadamente estão em tratamento antirretroviral, estão em adesão com o seu tratamento. Parte deles estão, desses 95 mil, 60 mil aproximadamente estão retirando a terapia antirretroviral e estão em tratamento, né? Mas só 50% deles, em torno de 30, 34 mil, estão em supressão viral. E o que significa isso? Significa que ele tomou adequadamente sua medicação e chegou ao nível de indetectável, que é quando o indivíduo faz o seu tratamento, faz uma recuperação imunológica adequada e ele, a partir desse ponto, considera-se um intransmissível, ou seja, ele não transmite o vírus para outras pessoas enquanto estiver nessa condição. Né? Isso falando do Rio Grande do Sul. Aí, se a gente fizer um recorte para o município aqui de Novo Hamburgo, no último boletim epidemiológico, se eu não me engano, não me falha a memória, nós temos registrados 1.652 pacientes conhecidos em tratamento no site de Novo Hamburgo, diagnosticados e retirando medicação, né? Sendo que muitos deles retiram a medicação, mas não quer dizer que estão em adesão do tratamento, né? E o tratamento para HIV vai muito além da medicação, por exemplo, eles têm, as políticas públicas, elas garantem um acompanhamento nutricional, psicológico, ou isso não acontece mais? Isso acontece. No Brasil todo, nós temos um sistema que ampara o portador de HIV,
né, que é o serviço de atendimento especializado, além das unidades dispensadoras de medicamento. Então, quando se vai numa UBS, por exemplo, faz o diagnóstico da positivo, esse indivíduo automaticamente é encaminhado para o SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado, né? E lá vai ser atendido o portador de HIV, o portador de hepatite, o portador de sífilis, enfim, né? Mas o portador de HIV, quando chega lá, ele já entra para o sistema, ele vai ter todo o acompanhamento de exames, coleta de exames, ele vai ter acesso a clínico geral, a infectologista, vai ter acesso a nutricionista, a psicólogo, né? E a um farmacêutico que vai estar ali disponível, um enfermeiro ou um biomédico, a orientar esse indivíduo sobre a sua condição imunológica, como deve ser o tratamento. Então, sim, ele recebe todo esse amparo. Você falou anteriormente sobre a carga viral, né, dela ter minimizado tanto ao ponto de não transmitir, mas não é a cura. Não, nós não, como cientista, né, enfim, essa é uma pergunta que nos chega a todo momento, né, Tati? E é bem importante que tu traga isso. Não existe cura para o HIV e nós não podemos falar em cura, né? Nós falamos num controle da infecção, do processo infeccioso. Porque quando tu trata o paciente HIV e ele faz adequadamente todo o seu tratamento, está em adesão, ele toma medicação e ele entra em níveis de indetectável. O que isso significa? Significa que houve uma resposta imunológica do organismo, uma recuperação do sistema imune, né? Mas esse vírus, ele não está naquele momento circulante na corrente sanguínea, porque nós vamos tirar o sangue ali, né, para fazer os testes de carga viral, ele não vai ser detectado ali. Porém, o vírus do HIV, ele é muito pequeno, Tati. Ele tem em torno de 130, 140 nanômetros, né? E ele é um vírus muito inteligente, muito sagaz. E ele se aloja em santuários do organismo. Ele fica escondido, aonde alguns exames, inclusive o de carga viral, não consegue detectar ele, né? Ele se esconde lá nas gônadas, no intestino, no cérebro, enfim. E aí, quando esse paciente deixa de ter adesão ao tratamento, esse vírus sai dos seus santuários, do seu esconderijo, cai na corrente sanguínea de novo, começa uma luta com o sistema imune e a sua carga viral volta a ser detectável. No momento que volta a ser detectável, esse indivíduo já tem quantidade viral suficiente para infectar outra pessoa, né? Então, isso é importante. Não existe cura, existe um controle da infecção. Há alguns anos atrás, nós entrevistamos a médica responsável pelo SAI aqui de Novo Hamburgo e ela trazia uma preocupação de que o número de infectados crescia bastante entre os jovens, inclusive entre a terceira idade. Né? Hoje em dia, porque antigamente associavam o HIV e o desenvolvimento da AIDS, que daí é a doença, né? Quero que tu explique para nós um pouquinho também depois, a alguns grupos, né? Da sociedade. E hoje, pela tua pesquisa ou pelo teu conhecimento do tema, realmente os jovens e a terceira idade estão se contaminando mais e qual seria, assim, porque eles acham que eles surgiram no mundo, assim, num tempo em que já tem um tratamento mais específico e não viveram tudo aquilo que as outras gerações viveram na década de 80 e 90? Sim. Essa é uma variável bastante importante, né, que é a idade. Inclusive, eu trouxe para dentro do meu trabalho, e aí o que eu fiz? Eu fiz uma relação do que nós tínhamos no Brasil das pessoas que mais se infectavam, né, que os últimos boletins epidemiológicos trazem, que são os jovens entre 25 e 34 anos e os idosos a partir dali de 60, né? E eu queria saber se essa variável afetava a nossa região aqui também. E eu consegui comprovar que sim, a infecção ela atinge mais esse público, jovem e terceira idade. E aí tu fez uma pergunta bem interessante, mas por que isso ocorre, né? Primeiro, por um fator bastante interessante, as pessoas que estão na terceira idade, na década de 80, elas estavam saindo da sua juventude já para a fase madura.
e elas não tinham o hábito de usar o preservativo, né? O preservativo veio um pouco depois. Então, aquele estigma do usar, né, ou do ser gaúcho e eu não preciso usar o preservativo, fez com que esse público, depois na terceira idade, por não ter essa ação lá na sua juventude de aprendizado, né, por não ter esse hábito, esse costume, de agora na terceira idade, com o advento de uma liberdade maior, com o advento, por exemplo, do próprio Viagra, né, que facilitou a atividade sexual, fez com que essas pessoas tivessem uma liberdade, um contato maior, uma exposição maior sem proteção. Então, a gente vê que os idosos, sim, estão aumentando gradativamente em número de infectados, né, por esses motivos. Além de tudo, o Rio Grande do Sul, assim, à medida que eu ia conversando com os meus pacientes da pesquisa, eu ia percebendo o quanto nós somos bairristas e machistas ainda, né? Eu sou gaúcho, o gaúcho que não usa preservativo. E não é assim, né? Nós somos humanos, nós estamos expostos ao vírus e nós podemos contaminar outras pessoas, né? Então, essa consciência que o gaúcho também precisa trabalhar na sua cultura, na sua raiz. E, independente da sua cultura, é saber que a proteção é devida para a sua saúde e, sobretudo, para a saúde do outro. Por outro lado, na ponta dos jovens ali, né, a gente observa que não só aquela grande maioria da infecção que aparece entre os 25 e 34 anos, que aumentou muito, mas sobretudo os jovens em torno de 15, 18 anos, por que isso está ocorrendo? Primeiro porque houve uma diminuição das campanhas de uso de preservativo. Elas só aparecem em época de carnaval ou no dezembro vermelho, né? Segundo, não se fala isso com clareza ainda nos bancos escolares. Ainda há um tabu sobre isso, né? E terceiro, que esse jovem ele não viu o que eu vi, né? Na década de 90, as pessoas magras, pele escurecida, morrendo aos montes porque não se tinha tratamento para essa infecção. O que o jovem pensa hoje em dia, Tati? Tem tratamento. Se tem tratamento, não tem problema. Eu vou me expor, eu faço o tratamento, ele não tem tanto efeito colateral. Só que não é verdade. O tratamento tem efeito colateral, os efeitos colaterais em muitas pessoas são graves, né? E isso faz com que ele não tenha adesão ao tratamento. E quando não se tem adesão ao tratamento, há um risco futuro, num tempo curto de tempo, né? Em anos, de incorrer para doenças oportunistas ou óbito. Que aí está o final da tua pergunta, a diferença sobre ser o portador de HIV e de estar na condição de AIDS, né? Porque o que acontece? Ser portador de HIV significa que ele foi infectado pelo vírus, né? E esse vírus está presente no organismo dele, fazendo uma depleção, ou seja, destruindo o sistema imune dele, porque esse vírus ele precisa obrigatoriamente estar dentro das células, né, a se replicar e perpetuar a sua espécie. E ele tem preferência pelas células do sistema imunológico. Então, ele usa dessas células e vai destruindo esse sistema imunológico. Essa é a fase que nós chamamos de fase aguda e de latência crônica, quando o organismo consegue ainda brigar com o vírus, tentar se equilibrar para se manter saudável. Só que à medida que o sistema imunológico vai perdendo força, vai chegando para a fase onde o indivíduo entra no risco de AIDS, quando ele tem o risco que nós chamamos de síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS propriamente dita. Quando o sistema imune já não protege ele de outras doenças oportunistas, como uma gripe, uma pneumonia, uma tuberculose, enfim, outros vírus, outras bactérias, né? E aí esse indivíduo pode rapidamente evoluir para óbito. Em relação à Covid-19, os portadores de HIV estão, de certa forma, mais suscetíveis? Sim. Todo indivíduo, em especial os portadores de HIV, Tati, aqueles que não têm adesão ao tratamento, né? Que conhecem a sua sorologia
mas optam não se tratar adequadamente, o sistema imune está deficiente. Então, quando outro vírus infecta o organismo, esse organismo já não vai ter tanta força para combater ou para produzir anticorpos ante aquela infecção, e com isso a evolução, ou seja, o quadro clínico desse paciente, que poderia ser um assintomático se ele estivesse saudável, nesse caso ele vai ser um sintomático, que pode aí evoluir para um óbito rapidamente ou para outras doenças que sejam oportunistas nesse caso, né? Falando um pouquinho, então, do contágio, né? O preservativo é essencial. Quais as outras formas ainda podem ser transmitidos o vírus? Porque tem muito tabu ou muitas dúvidas em relação a que tipo de secreções que o corpo produz e que é capaz ou contém a carga viral suficiente para contaminar outra pessoa. Poderia falar um pouquinho para nós sobre isso, Leandro? Claro, isso é bem importante também, né? O principal meio de infecção, de transmissão do vírus HIV é o sexo, né? Sexo sem preservativo, seja ele anal, vaginal, enfim, ele é o principal meio de contaminação, né? Então, hoje a gente tem isso muito bem claro dentro da ciência. Existem outras formas de contaminação que são menores, ocorrem com menor frequência, por exemplo, numa transfusão de sangue, né? Praticamente não ocorre, porque hoje já tem testagens dessas bolsas, coisa que antigamente, na década de 80, não acontecia. Usuários de drogas injetáveis, né, que são aqueles que trocam pérfuro cortante, que é a agulha, né? Esses têm um risco de contaminação, porque a agulha teve contato com aquele corpo que era infectado, quando ela sai daquele corpo, ela leva fluido ou restos de sangue, e através desse pérfuro cortante, que é a agulha, infecta uma outra pessoa, né? Então, essas são as formas que mais se fala. Mas existem outras formas de infecção. Por exemplo, né, quando tu pergunta sobre os fluidos que carregam o vírus, o esperma carrega o vírus, né? A mucosa da região genital carrega o vírus está ali presente, e se em grande quantidade há risco de infecção, né? A amamentação da portadora de HIV que não fez o tratamento, né? Ela pode sim contaminar. O fluido amniótico, né? Enquanto a mãe está gestando, se ela não faz o tratamento e ela tem uma carga viral muito alta, há risco de contaminação do bebê, ou ainda no momento do parto, né? Por isso se opta pela cesárea e não por partos normais, para o bebê não ter contato com os fluidos corpóreos da mãe, para não ter risco de infecção. Então, todos esses fluidos são parte do processo infeccioso, né? Quando se entra em contato. Basta ter quantidade infectiva suficiente ali para infectar o indivíduo que é saudável. E lágrimas, suor e a saliva não contêm quantidades significativas? Não, não. Eles não vão transmitir o vírus para demais pessoas, assim como o talher, né? Assim como a toalha do banho, assim como o beijo. E claro, eu faço um parâmetro. Se tu tem uma boca que não é saudável, tá sangrando, né? Ali há um risco de exposição muito maior. Mas o fluido normal da boca, não. Falando um pouquinho mais sobre a questão das gestantes, né? Se a mãe é portadora do vírus, não necessariamente a criança vai ter, né? Se ela fizer o acompanhamento, Isso. só amamentar é que não pode mesmo. Ela não deve amamentar, né? Mas o mais importante é saber que toda mulher portadora do HIV, ela tem condições de ter um filho extremamente saudável, né? E isso já é bastante veiculado na mídia. Existem muitos trabalhos científicos acerca disso, né? E toda a equipe de obstetrícia, enfermagem, infecto, biomédico, todas as pessoas que fazem acompanhamento desta portadora a orientam para o tratamento. Sendo ela uma portadora que está com a carga indetectável, o bebê com certeza vai nascer saudável,
né? Agora, se é uma portadora que não se cuida, né, aí a gente tem um problema, porque a gente tem que monitorar ela muito mais e no momento do parto fazer um trabalho bem diferenciado para que então o bebê não venha se infectar, né? Além disso, claro, o fluido mamário, né, o leite, não pode ser dispensado pela mãe para essa criança, em função dos anticorpos, em função do risco, né, que se tem. Mas hoje, para tu ter uma ideia, a portadora de HIV, eu fiz um trabalho, inclusive, eu apresentei ele como artigo, né, sobre gestantes. Nós temos um número grande de gestantes infectadas pelo vírus, mas nós temos ao longo do tempo uma diminuição de infecção dos bebês. Isso é muito bom, né? A gente perceber que essa redução está acontecendo. Então, é gratificante. E também é importante salientar, sei que eu alonguei um pouquinho minha resposta, mas é interessante, que às vezes a mulher fica desconfiada, né? Ah, eu tô casada há 20 anos, 15 anos, vou ter meu bebê agora, e o médico insiste em me pedir o meu teste de HIV no início, daí depois de 3 meses, daí depois de 3 meses novamente. Mas isso é necessário. Por quê? Porque o indivíduo ele pode se infectar em qualquer momento da gestação, né? E então, para que tenha uma preservação do feto, né, do bebê em desenvolvimento, é feito esses testes e esse acompanhamento da gestante. E esse mesmo acompanhamento é feito já para a gestante portadora, avaliando a sua carga viral. E duas pessoas que são portadoras do vírus HIV e mantiverem relações sexuais, pode haver uma permuta da quantidade viral ou do tipo de vírus? Sim, sim. Hoje, Tati, isso é extremamente importante que tu está perguntando, né? E eu espero que eu possa falar de uma forma clara, que é um assunto difícil muitas vezes de compreender. Mas o que é que a gente precisa entender? Existe no mundo dois tipos de HIV, o HIV-1 e o HIV tipo 2. Né? O tipo 1 é aquele que está na circulação mundial, o que é o que está mais circulante no Brasil, mais circulante na nossa região. Né? O tipo 2 ele fica mais reservado à África e parte da Europa. E existem alguns pontos significativos entre um e outro de diferenças. Né? Um evolui mais rápido para a doença, outro menos, enfim, mas não vou entrar nesse contexto. Agora, é importante salientar que o HIV tipo 1, que é o circulante no Brasil, ele tem vários subtipos. E o subtipo mais circulante aqui na América do Sul e no Brasil é o tipo M, né? E aí nós temos esse tipo circulante. Só que dentro desse tipo há outros subtipos, e aí nós vamos ver que aqui na região sul nós temos circulante muito mais do tipo C e B. Com isso, quando duas pessoas infectadas têm contato e elas não sabem que são portadoras, mas têm contato de vírus diferentes, esses vírus entram em contato e eles geram, sim, mutações de outros vírus, que são os vírus recombinantes. Esses vírus recombinantes, inclusive aqui na nossa região, a gente tem um específico, um CRF, um recombinante específico que é próprio do Rio Grande do Sul. A gente chega a falar que ele é bairrista, né? Que ele só tem aqui no Rio Grande do Sul. Se a gente atravessa a fronteira do estado de Santa Catarina, a gente acha em pequenas quantidades desse recombinante. E aí isso, Tati, nos dificulta muitas vezes, inclusive em fazer o estudo de uma vacina, né? Ou de desenvolver um medicamento, enfim. Por quê? Porque nesse caso, duas pessoas infectadas, ela pode gerar mutação. Assim como o próprio indivíduo infectado, né, começa a fazer o tratamento, está em adesão, daqui a pouco ele deixa de aderir, pode esse vírus já mutar dentro do próprio organismo, porque ele é um vírus de RNA e ele gera pequenas mutações, e automaticamente aquela medicação que fazia efeito em determinado momento deixa de fazer efeito e
ser feita uma substituição. A gente tem que fazer um exame que se chama genotipagem, a descobrir a tipagem, o vírus, né, a tipologia viral, para que então seja adequado à medicação daquele indivíduo. Leandro, estamos chegando ao final do nosso bate-papo e para encerrar gostaria que você falasse um pouquinho da importância da campanha do Dezembro Vermelho, então, e deixasse uma mensagem aos telespectadores aqui da TV Câmara, canal 16 da Claronet. Primeiro eu quero agradecer, né, a Claronet, a você, Tati, e a TV Câmara, pela oportunidade. Eu sei que é um assunto que instiga e a gente teria muito mais para falar, né? Mas eu quero deixar minha mensagem final em relação à importância do Dezembro Vermelho, né? Ele é um mês, uma semana, e principalmente o dia 1º, que é o dia de combate à infecção pelo vírus da HIV, ele é um marco, né? Ele é um marco que nos lembra que todo indivíduo deve se testar, porque todos nós, em algum momento, podemos ter contato com esse vírus, e esse vírus não tem cara, né? Quando tu se infecta por ele, muitas vezes ele não demonstra inicialmente sintomatologia, né? Então é importante que não só no Dezembro Vermelho, mas em todo o ano, essas pessoas elas possam se testar. E a minha mensagem final é mais uma mensagem também de apelo, Tati. Porque o que nós vimos nos últimos anos aqui no Brasil acontecer? Uma diminuição das propagandas, né, de combate à infecção do HIV e do uso de preservativo. Quando muito, nós temos campanhas que trazem a festa, o carnaval e mostram o preservativo. Mas nós precisamos dar um passo à frente, nós precisamos dar um passo educacional, né, referente à sexologia, referente à proteção do HIV. Então, fazer campanhas, levar essas campanhas para as escolas, os grupos de terceira idade, para que os números de infecção reduzam, né? Porque, sobretudo, não tem cura, né? Nós temos muitas vacinas em estudo, mas nenhuma delas com eficácia comprovada até o momento, e nós já estamos há 40 anos nessa luta. Então, todos nós, né, pesquisadores, educadores, indivíduos saudáveis, temos que nos unir nessa luta. Então, meu muito obrigado a você, Tati, meu muito obrigado a esse espaço para trazer um pouquinho desse conhecimento. Nós que agradecemos a todos esses esclarecimentos hoje, Leandro. Muito obrigada. Obrigado. O Vitalidade de hoje chegou ao fim. Conversamos sobre o Dezembro Vermelho, mês de prevenção ao vírus do HIV e a AIDS, com o patologista clínico e virologista mestre Leandro da Silva. Esse programa será reprisado então aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, e exibido no Facebook da TV. Lembramos que todas as edições do Vitalidade estão disponíveis no canal da TV Câmara no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, se cuidem e até breve.